Olá, meus amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a série Desigrejados. Quem são os desigrejados? São os crentes que não querem mais congregar em igrejas, em denominações, eles se desligam do sistema denominacional por, inclusive, acreditarem que não se faz necessário ter uma liderança superior, um pastor. Alguns mencionam que o pastor deles é Jesus e é mais do que o suficiente. Alguns se reúnem em casas, outros se reúnem em cultos online, e é sobre este assunto que nós vamos debater nessa série. E hoje nós vamos iniciar falando sobre Carlos Reinart. Ele tem um canal praticamente com 500 mil de seguidores, então ele é uma grande influência dentro do YouTube, e ele aí é o cristão que recentemente saiu de sua denominação, que é a CCB, Congregação Cristã do Brasil. Então ele se magoou por diversos fatos, ele dá inúmeros motivos pelos quais ele decidiu deixar a sua denominação. Seria isso bíblico? É possível um cristão congregar a Deus sem uma denominação, sem um pastor? É bíblico? Isso tem um apoio dentro das Escrituras? E nós vamos refutar o seu último vídeo e vamos falar sobre algumas coisas que ele mencionou, e nós vemos muitas pessoas sendo influenciadas por Carlos Reinart dentro de seu canal. Eu lembro aqui que eu não o conheço pessoalmente, eu acompanho o canal dele há muito tempo, gosto da pessoa do Carlos Reinart, não tenho nada contra a pessoa do Carlos Reinart. Então nós vamos refutar o seu vídeo e vamos debater este assunto. Então fica comigo, eu volto aí após a rápida vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Clelvis Casagrande e eu venho te pedir gentilmente que você venha curtir o nosso vídeo, que você venha se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Sempre que possível, deixe o seu comentário em nossos vídeos, porque estamos travando uma grande guerra contra o algoritmo do YouTube. Assuntos que eu trato dentro do canal, lamentavelmente, em sua maioria, não são aceitos pelo YouTube, que não recomenda os vídeos. Então eu peço a sua ajuda, compartilhe para que eu venha me sentir motivado a continuar gravando vídeos com frequência para vocês. E nós vamos aqui refutar o vídeo com o seguinte título: Início da nossa Eclésia, Igreja Online, voltando à Igreja Primitiva. Esse é o título do vídeo, e já poderíamos encerrar esse vídeo refutando somente o título e já seria totalmente suficiente. Mas nós vamos além. Mas analise só o título do vídeo, né? Voltando à Igreja Primitiva. Ou seja, ele acredita que ele está voltando à Igreja Primitiva, abandonando o sistema denominacional. Quando nós falamos em voltar para a Igreja Primitiva, conforme o título do vídeo do irmão Carlos Reinart, né, diz, voltando à Igreja Primitiva, pouca coisa ele iria mudar na sua trajetória cristã. Porque, em primeiro lugar, ele não poderia deixar de ter um pastor, porque a igreja primitiva tinha pastores, tinha presbíteros, tinha diáconos, tinha missionários. Você não vai ver na Bíblia crentes servindo em grupos dentro de lares sem que eles tivessem uma liderança espiritual. Isso é uma heresia, isso não existe na Bíblia, e eu vou provar aqui para você. É óbvio que a igreja primitiva não tinha CNPJ, a igreja que se iniciou não tinha uma placa, não tinha um nome, era apenas a Igreja de Jesus Cristo, porque na época não existia lei, na época o Estado não influenciava com relação a isso, então não existia a denominação, o nome de denominações. Todavia, a igreja primitiva não era grupos isolados, sem lideranças espirituais, sem pastores, sem presbíteros. Não, os crentes deviam sim uma submissão às suas devidas lideranças. Vamos comigo na Bíblia? Em Jeremias capítulo 3:15, e vos darei pastores no plural, não é pastor Jesus não, é pastores no plural, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Em Efésios capítulo 4:11 diz o seguinte: ele designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então, participar de grupos onde não existe uma liderança sobre a sua vida é antibíblico, porque a Bíblia ela nos ensina que nós devemos ser submissos às nossas autoridades e aos nossos pastores. E ele menciona no seu vídeo que ele já estava sentindo os efeitos colaterais de estar se desligando de sua denominação. E um dos efeitos que ele cita é a tristeza e a solidão. Então, meus irmãos, ele próprio já apresenta os primeiros sinais negativos de não ter uma liderança sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo é o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Em Atos capítulo 2, verso 46 diz o seguinte, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Não, aqui não está dizendo nas casas, aqui está dizendo no templo. E partindo pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Mas o termo que ele usa ali neste vídeo é o seguinte, preste bem atenção. Abre aspas. Quando saí da igreja, assinei a minha carta de alforria, meu salvo-conduto para entrar na liberdade de Cristo. Quer dizer que a liberdade de Cristo é não ter um pastor sobre a sua vida. Quer dizer que a liberdade que há em Cristo é se desligar de denominação e não dever satisfação para nenhuma liderança, nenhum pastor. Essa não é a liberdade que há em Cristo, meu amigo. Quer dizer que a liberdade é se desligar de minha denominação e agora não ter mais um pastor para que eu seja submisso. É isso? Isso é liberdade? Não, isso é totalmente antibíblico. A Bíblia ela nos ordena ter uma liderança sobre as nossas vidas. É bíblico. E é uma ordem divina. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17 a 19, diz o seguinte, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Então veja a frase horrorosa e veja se não é totalmente antibíblica. Eu assinei a minha carta de alforria, o meu salvo-conduto para entrar na liberdade de Cristo. Não, meu amigo, você não está entrando na liberdade de Cristo, não. Porque isso que a Bíblia está dizendo é bem claro, você deve submissão a um pastor. Você precisa de ter um pastor sobre a sua vida. E se você acredita que o seu pastor não é capaz, o pastor atual, a sua igreja atual, a sua denominação atual, não é capaz de lhe dar uma cobertura espiritual, então você deve procurar uma outra igreja. Você precisa procurar uma denominação, um pastor que seja capaz de cuidar da sua alma, ensinar a sua família o caminho do céu. Então, meu querido ouvinte aqui da Palavra de Deus, o que eu posso dizer para você é, se você está muito infeliz na sua igreja, se você acha que o seu pastor não é um homem de Deus, que a sua igreja não é a igreja de Cristo, pelo amor de Deus, procure uma outra denominação. Ore a Deus, busque a direção de Deus. O problema é que as pessoas elas não querem passar pelo processo da oração. As pessoas não querem pedir a direção de Deus para as suas vidas. E aí acontece isso daí. Prefere ficar aí se reunindo em casa, se é que vai se reunir, porque eu duvido que isso vai durar muito tempo, porque todos, praticamente todos, ao menos 90% das pessoas, eu não vejo com estrutura espiritual para estar aí sem pastor, sem liderança, sem nada. Eu não acredito nisso. Todavia, nós vemos Carlos reinar discutindo e falando sobre a possibilidade de servir a Jesus em casa, de crentes que não querem mais ir para suas igrejas, estão decepcionados, servir a Jesus em casa. Mas veja só, meus irmãos, vamos trabalhar a possibilidade de servir a Jesus em casa, em pequenos grupos, sem que este grupo se torne uma igreja clandestina. Porque é bem verdade que para que você não venha montar um sistema religioso, você não pode ter qualquer tipo de regra. Então vamos imaginar a seguinte situação.
em uma casa é anunciado um culto em nome do Senhor Jesus. E ali aparece um adventista, um testemunho de Jeová, uma congregação cristã e um assembleano, todos desligados de suas devidas religiões e que recebeu um convite por alguém que ali iria se reunir pessoas sem denominação, apenas em nome do Senhor Jesus. Imagine a cena de um assembleano sentindo falta do reteté, do glória a Deus, o presbiteriano que ali está sem uma denominação sentindo falta do silêncio e da ordem de culto, o congregação cristã sentindo falta de ver as irmãs com véu e assim por diante. Poderia isso dar certo? Agora, se nós falarmos assim, não, irmão, mas entenda que nós vamos reunir em grupos que tenham a mesma fé. A verdade é que se for se reunir apenas irmãos da congregação cristã, por exemplo, então nós poderíamos dizer que isso já é uma igreja, apesar de ser clandestina, apesar de não ter placa, ali, em primeiro lugar, será necessário ter uma liderança. As perguntas que eu deixo aqui para uma reunião em grupo como essa é: quem irá ensinar a doutrina? Quem irá puxar o couro? Quem irá pregar? Quem irá distribuir a ceia? Ou seja, naturalmente ali já está se transformando em uma organização religiosa, só que sem placa denominacional, obviamente. E eu te provo, dentro do dicionário, que você já estará vivendo, neste caso, sendo, nesta ocasião, um sistema religioso. Vem comigo para o dicionário, eu vou te mostrar. O significado de religião no dicionário é crença na existência de um poder ou princípio superior. Então, uma vez que nós nos reunimos em nome de um poder, de um ser, de um Deus superior, naturalmente nós já estamos pregando e vivendo uma religião. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que significa sistema dentro do dicionário? É um conjunto de elementos de modo a formar um todo organizado. Então, se você tem um grupo que se reúne em nome de uma crença, de um poder superior, você tem um grupo religioso. E se nesta reunião você tem um conjunto de elementos que organiza essa reunião, você criou um sistema religioso clandestino perante a lei, mas que não deixa de ser um sistema, porque é organizado, e é uma religião porque está sobre a crença e adoração de um poder supremo. E se você faz reuniões semanais e alguém denuncia essas reuniões, o Estado vai bater na porta da sua casa e vai perguntar o que é que está acontecendo. Olha, os vizinhos estão dizendo que tem 2 a 3 cultos aqui na sua casa e eles não estão aí de repente aceitando o barulho. E aí então você vai dizer a ele: não, nós estamos aqui reunindo em nome do Senhor Jesus, não é uma igreja. O que o Estado vai dizer para você? O que você está fazendo é contra a lei. É necessário que você regularize essas reuniões perante a lei, porque o Estado vai te reconhecer como um sistema religioso. O Estado vai te reconhecer como uma liderança religiosa. Você não vai convencer o Estado de que reunir em nome do Senhor Jesus não tem nada a ver com igreja. Você não vai convencer o Estado disso. Então o que nós estamos falando aqui é de lei. Há uma lei sobre a minha vida, sobre a sua vida, e a Bíblia diz que nós devemos obedecer às leis do Estado, que nós devemos obedecer às autoridades superiores. Então, automaticamente, se você começa a fazer cultos dentro da sua casa, e esse culto passa a ter algum tipo de relevância, o Estado vai lhe obrigar a regularizar estes encontros. Basta nós olharmos o artigo 44. Vamos ler comigo? O artigo 44 da Lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, diz o seguinte: institui o Código Civil, que são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades, as fundações e as organizações religiosas. Inclusive, o Carlos Einar comenta neste mesmo vídeo que ele conhece um grupo que se reúne em nome do Senhor Jesus, mas que ele não participa. Não participa porque não concorda com as regras
os costumes e as doutrinas que são pregadas dentro deste grupo. E uma dessas doutrinas que ele diz que é pregado é o arrebatamento secreto. Ou seja, ele está falando de um grupo que se reúne em nome do Senhor Jesus, mas se este grupo tem uma doutrina conforme ele mencionou, obviamente e consequentemente, este grupo tem uma liderança que está sobre aquelas pessoas para ensinar, para doutrinar e automaticamente é uma igreja clandestina. Ou, de outra forma, se não é um sistema organizacional, vai virar uma bagunça. Como eu mencionei, vai se juntar um adventista que sente falta do sábado, um presbiteriano independente que não vai aceitar as línguas estranhas, um assembleano que vai estranhar uma irmãzinha de véu e as irmãs que estão lá que usam véu vai estranhar a ausência de véu nas outras irmãs de outras denominações. Isso nunca pode dar certo. Nunca pode dar certo. Isso é impossível que venha funcionar. Então veja que a proposta do irmão Carlos Reinar, em seguida e mais ao final do vídeo, é que os irmãos que estão sem denominações e não têm onde se reunir com pessoas que estejam na mesma condição, venham estar em seus cultos online. Veja se essa proposta pode dar certo. Ele está te convidando a sair de sua igreja porque o sistema religioso é falido, você não precisa de um pastor, você não precisa de uma liderança e é antibíblico porque a Bíblia diz que você precisa sim de uma liderança sobre a sua vida e que você precisa sim ser submisso a este pastor, a esta liderança e que esta liderança haverá de dar conta pela sua vida. Certo? Então ele está te convidando a deixar tudo isso e se juntar a ele em cultos online. Veja que proposta vazia, veja que proposta antibíblica e também considero eu uma proposta irresponsável. É quase impossível nós nos mantermos firmes e fortes na fé no meio de cultos online. Não precisa de muita coisa para nós analisarmos e vermos que isso não vem de Deus, que isso não é uma proposta correta. Agora eu venho dizer para você o seguinte, qual é a razão que as pessoas deixam as suas igrejas? 95% delas é por mágoa do que os pastores já fizeram, por mágoa do que pessoas fizeram e é por isso que nós estamos na geração de crentes mais fraca de todos os tempos. Nós culpamos os pastores heréticos, os falsos profetas, mas nós não olhamos a qualidade dos crentes, porque eles só existem por causa dos falsos crentes. Se não existissem tantos falsos crentes, não existiriam tantos falsos pastores. Se não existisse tantos crentes que não leem a Bíblia, não existiam esses pastores das quais nós tanto citamos e rebatemos e refutamos. Então, crentes em nome de Jesus, venham ler a Bíblia, vivam a Bíblia. Pelo amor de Deus, estejam dentro da palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus, vivam a palavra de Deus, guardem a palavra de Deus na tábua do seu coração, em nome de Jesus. E para terminar o vídeo, ele diz o seguinte, né? Abre aspas. Agora eu vivo sem hierarquias e sem submissão ao homem. Errado, Carlos Reinar, pelo amor de Deus. Isso é um ensinamento herético. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versos 7 e 8, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé, dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E Hebreus capítulo 13, 17 diz, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma. E ali ele está dizendo que o legal é que estará sem hierarquias e sem submissão ao homem. Não é isso que a Bíblia diz. E em Jeremias 3, verso 15 diz, darei a vocês bons pastores que governarão do meu jeito. Eles irão liderar vocês com inteligência e sabedoria. Crentes em nome de Jesus, nós estamos vivendo tempos de apostasia. A Bíblia diz que nos últimos dias apostatariam da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Não está bem na sua igreja? Vá para outra denominação, que você veja que está seguindo, obedecendo a palavra de Deus. Ore, mas não fique dentro de casa. Não queira servir a Deus em cultos ao vivo, pelo amor de Deus. E cultos dentro de lares
são apenas igrejas clandestinas. Nós não estamos vivendo na China, não, meus irmãos. Nós não estamos vivendo na China, não, para fazer cultos em porões, não, com a meia dúzia de pessoas. Nós estamos no Brasil, aqui existe a liberdade religiosa. Vamos obedecer às leis também do Estado, e as leis nos mandam que as nossas igrejas sejam regulamentadas. Tudo que nós estamos fazendo é seguir a palavra de Deus, que nos ensina a obedecer às nossas leis, que nós devemos ser submissos às autoridades superiores. Então guarde essa palavra. E finalizo aqui dizendo que eu não estou lutando em causa própria, porque eu não sou um pastor, ok? E não deixe de compartilhar esse conteúdo, comente neste vídeo para aumentar o engajamento, curta este vídeo, nos ajude a levar este evangelho adiante. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, em nome de Jesus.